Olá, um bom dia para você. Os senadores aprovaram nesta quarta-feira a medida provisória que permite a venda direta de petróleo do pré-sal. Mais informações na reportagem de Soraya Mendanha. O primeiro item aprovado foi a medida provisória que permite à estatal Pré-Sal Petróleo vender diretamente parte do petróleo extraído da reserva que fica com a União. Até a edição da medida, a PPSA era obrigada a contratar empresas especializadas para intermediar essa negociação. Com a venda direta, o governo espera arrecadar mais de 5 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Alguns senadores criticaram o fato da medida não prever a obrigatoriedade da empresa realizar leilão para a venda do petróleo. No texto aprovado, eles não aceitaram a nossa exigência na Câmara dos Deputados de colocar que fosse feito por leilão, um processo licitatório, nada mais justo. Então, o problema nosso com essa medida provisória aqui é justamente a ausência de exigência de leilão. Porque o melhor preço de mercado se conquista através da realização de leilões. Então, isso é um grande equívoco e um grande perigo para as finanças públicas. E por que eu digo para as finanças públicas? Porque o fruto do ganho da extração do petróleo no pré-sal deve ser dirigido ao Fundo Social. O plenário também aprovou uma proposta que permite o recolhimento do Imposto sobre Serviços, o ISS, para a atividade de transporte de passageiros por aplicativos, na cidade onde a corrida é feita e não no município sede da empresa. Os senadores aprovaram ainda a criação de um novo selo para embutidos artesanais, como linguiças, mortadelas, salames, salsichas, queijos e geleias. Esse selo vai facilitar a venda desses produtos em todo o país. Os senadores mais uma vez manifestaram preocupação com o preço dos combustíveis no Brasil e com a política autoritária da Petrobras. A dolarização do preço do petróleo, do combustível internamente, e é uma situação absurda. Temos uma situação do diesel ser mais caro no Brasil do que nos Estados Unidos. Em um momento que o país está vivendo a mais grave crise de abastecimento, a mais grave crise de combustível de sua história. Terminou sem entendimento o diálogo feito. O diálogo no Palácio do Planalto entre o presidente da República e a liderança dos caminhoneiros. No aeroporto de Brasília, as informações que temos é do cancelamento de 15 voos. O abastecimento, inclusive, de aeronaves começa a ficar comprometido. Isso aí vai provocar realmente uma situação de calamidade em todo o país se não houver uma solução de curto prazo para a greve dos caminhoneiros. O argumento de dizer que é em função da variação do dólar. O dólar varia 10 vezes por dia. O Congresso vai fazer essa comissão geral para buscar a verdade, é o que nós queremos, para que o consumidor saiba exatamente o que significa essa questão dos aumentos que, no meu entendimento, foram abusivos. Hoje é dia de Comissão de Relações Exteriores. A reunião está marcada para daqui a pouco, às 9 horas da manhã. Vamos então conversar com o nosso comentarista Marcos Magalhães. O tema hoje é América do Sul, não é, Marcos? Bom dia, sim, é América do Sul. Eu diria então que são duas Américas do Sul, né? Vão ser ouvidos hoje pela comissão os diplomatas indicados para representar o Brasil junto ao Peru, Rodrigo de Lima Bueno Soares, e junto ao Uruguai, Antônio José Ferreira Simões. O Peru faz parte da Aliança do Pacífico, juntamente com Chile, Colômbia e o México. E o Uruguai é o nosso sócio aqui no Mercosul, junto com a Argentina e Paraguai. Os dois blocos são vistos, em geral, como modelos bem diferentes de desenvolvimento. A Aliança do Pacífico é considerada mais aberta ao comércio mundial, enquanto o Mercosul tem fama de bloco mais protecionista. Uma notícia dessa semana parece confirmar essa visão. A gigante sueca IKEA, maior varejista de móveis do mundo, anunciou que vai chegar à América do Sul por meio de uma parceria com empresários chilenos. Mas ela vai se estabelecer primeiro no Chile, no Peru e na Colômbia, justamente os três sul-americanos da Aliança do Pacífico. Somente depois vai chegar à Argentina, ao Brasil e ao Uruguai.
O Peru tem seguido os passos do Chile em direção a uma economia mais aberta e vem registrando índices constantes de crescimento. Na agenda bilateral, existe um projeto ambicioso de construção de uma ferrovia que poderá unir portos no Atlântico aos portos do Pacífico. É uma obra cara que deverá ser construída em pacientes etapas, com apoio técnico e financeiro da China. E o Uruguai, Thiago, procura adotar uma posição mais independente dentro do Mercosul. O Uruguai, inclusive, tem buscado um acordo com a Aliança do Pacífico. Pois é, o presidente Tabaré Vázquez já anunciou a sua intenção de tornar o Uruguai um estado associado da Aliança do Pacífico. Defende também um acordo global desse bloco com o Mercosul. Na verdade, o Uruguai tem mostrado muito interesse em firmar acordos de comércio com outros países e blocos, mas só pode fazer isso em conjunto com o Brasil, Argentina e Paraguai. Antes, era mais difícil, pois os governos de Dilma Rousseff no Brasil e Cristina Kirchner na Argentina não mostravam grande entusiasmo por acordo com blocos de outros países. Agora, com novos governos nos dois países, esses acordos poderão avançar, a começar por um acordo do Mercosul com a União Europeia. Tabaré, no entanto, tem problemas em sua própria base de apoio. A Frente Ampla, que governa o Uruguai desde 2005, reúne os partidos de esquerda moderada e partidos de esquerda considerada mais radical. Um acordo de livre comércio com o Chile, por exemplo, foi bastante criticado por integrantes mais à esquerda da Frente Ampla. Essa diferença de opiniões pode também estar por trás do silêncio do Uruguai em relação às eleições do domingo passado na Venezuela. Os governos do Brasil, da Argentina, do Paraguai e de mais 11 países das Américas não reconheceram a legitimidade das eleições que deram novo mandato a Nicolás Maduro. Tabaré Vázquez preferiu não comentar o assunto, Thiago. Tá certo, Marcos. Obrigado pelas informações e até a semana que vem. Até a semana que vem. Agora a gente confere o que está programado para hoje em outras comissões aqui do Senado. Às 9h30 vai ser realizada audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para analisar as informações decorrentes dos documentos produzidos pela CIA, a Agência Central de Inteligência do governo norte-americano, durante o regime militar no Brasil. Às 10 horas, a CPI dos maus tratos contra crianças e adolescentes faz audiência pública no Espírito Santo com representantes de órgãos que trabalham com esse assunto. E às 4 da tarde, na Comissão Senado do Futuro, o debate vai ser sobre a paz nos estádios. O drama da segurança pública brasileira vai ser analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Os senadores querem estabelecer uma pauta de projetos com o objetivo de reduzir a insegurança dos brasileiros. Todos os anos, as comissões temáticas escolhem uma política pública para ser debatida e analisada. Esse ano, a Comissão de Assuntos Econômicos escolheu o tema da segurança pública e os reflexos na economia. Não resta dúvida que a segurança pública tem sérios reflexos na economia, como a redução de atratividade de investimentos internos e externos, diminuição da capacidade de investimento público, entre outros setores, devido ao volume demandado pela segurança e combate à criminalidade, assim como na própria saúde pública, no atendimento a atingidos pela violência. Outro aspecto relevante, comumente apontado como causa da ineficiência da atuação do Estado brasileiro, é a baixa execução de verbas orçamentárias no setor, alvo de frequentes contingenciamentos e desproporcionalidade na distribuição de recursos entre União, estados e municípios. Entre os temas que devem ser analisados pelos senadores está a intervenção federal no Rio de Janeiro e os reflexos desta ação para os cofres públicos. O governo tenta, de forma equivocada, adotar medidas para ver se resolve o problema da falta de segurança, da forma como fez no Rio de Janeiro, por exemplo, que de forma atabalhoada, surpresa, porque ninguém sabia, logo depois do Carnaval, anunciou uma intervenção federal. Intervenção essa que até dias atrás, não sei se agora, nenhum centavo tinha sido liberado. A segurança pública é também um tema prioritário na pauta do Senado este ano. Entre os projetos já aprovados estão a criação do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, e a proposta que proíbe contingenciar recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Foi um passo importante para, de qualquer maneira, dar a prioridade que a segurança precisa ter nesse momento. Mas não é uma prioridade retórica, tem que ser uma prioridade efetiva.
A Comissão de Assuntos Econômicos tem até o fim deste ano para apresentar um relatório com a análise da política pública escolhida e com sugestões de projetos de lei e medidas para serem tomadas por outros poderes. Reconhecer o forró como patrimônio imaterial da cultura brasileira. Este foi o tema da audiência pública realizada ontem na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Não faltaram música, dança e muita descontração. Puxa, sanfoneiro! Há quem diga que o coração do nordestino pulsa o ritmo do triângulo, do baião e do maracatu. Hoje, esse coração veio pulsar aqui no Congresso Nacional para tornar o forró patrimônio imaterial do Brasil. O forró do ponto de vista cultural, é uma das expressões mais fortes da identidade do nosso povo, a alma, né, do povo brasileiro, quando retrata os sonhos, os desejos, as esperanças, as amarguras, a alegria. E foi com muita alegria que os forrozeiros marcaram presença na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. O objetivo de tornar o forró patrimônio imaterial da cultura brasileira é reconhecer esse ritmo tipicamente nordestino como expressão da identidade nacional e fortalecer a preservação da memória popular. O registro de um reconhecimento que a população já reconhece. E em cima desse registro se almeja termos políticas públicas, né, dando garantia de que nós podemos permanecer com essa cultura viva. O pedido foi encaminhado ao IFAM pela Associação Cultural Balaio Nordestino, presidida por Joana Alves. A ideia é proteger a cultura, valorizar as festas regionais e celebrar as danças e estilos associados ao forró. Tudo que envolve a cultura nordestina de respeito a esse movimento que a gente está tentando registrar. Não é somente a música, a dança também, a cultura, a culinária, né? Por isso, defender o forró, defender o reconhecimento do forró como uma expressão da cultura nacional, assim como São João, como uma festa de expressão da cultura nacional, é tão importante para o Brasil. Depois da audiência pública, com sanfona, zabumba e triângulo em mãos, os 46 forrozeiros presentes na comissão encheram os corredores do Senado com muita música e seguiram em direção à presidência da casa. Ao som do forró, não faltou descontração. O forró é nossa vida, é nossa história, é nossa tradição. E obviamente teve o apoio, sem dúvida. O presidente Eunício Oliveira pediu música, cantou e dançou com as senadoras ao som dos sanfoneiros e sanfoneiras. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.